Oi, sumida! Tá de cenário novo, é? Pois é, temos um novo cenário por aqui. Eu estou de mudança não, né? Quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já mudei. Já tá tudo certo, já tá tudo bonitinho, limpinho, arrumadinho. Vamos explicar os motivos do porquê eu tive esse sumiço da internet. Tem relação a isso, sim. E por que eu saí do outro apartamento que tinha vista maravilhosa, que todo mundo sempre comentava aqui no YouTube de que era a melhor vista que uma casa poderia ter. Bom, nos últimos meses eu tenho tido uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, na verdade, de me manter consistente no YouTube por vários motivos. E cada vez mais que eu penso sobre isso, eu vejo que tá mais relacionado a mim do que qualquer outra coisa. Eu não estava me identificando. Eu tava tendo uma crise existencial. Ponto. É isso. Tava tendo uma crise existencial. Eu pensei, será que eu vou para outro país? Será que eu vou para outra cidade? Será que eu vou para outro bairro? Enfim, até que eu vim para uma nova casa. Mas esse não é o motivo, não é a minha crise existencial, mas eu tive. E sim, esse é o motivo de eu ter ficado longe da internet, mas não o motivo de eu ter mudado de casa. Durante esse meio tempo aí em que eu estive fora, não aconteceu nada muito grandioso, além da mudança que tá acontecendo ainda. Mas eu fui numa viagem, uma coisa de um dia, um bate e volta, no Aquario e Bioparque com a C3 Turismo, que é a agência de viagens que eu também trabalho. Então, eu sou professora de inglês, eu tenho a minha própria empresa, mas eu também faço um extra para uma agência de viagens chamada C3 Turismo e, sinceramente, eu gosto de ter algum outro trabalho que não seja diretamente relacionado ao inglês. Então, eu fui com eles nessa viagem e levei minha mãe e foi uma experiência muito maneira. Eu fiz um Reels e já postei por aqui, postei um Shorts também, então se você quiser ver, já vai estar disponível. Mas antes de eu começar a contar a história, eu fiz alguns takes. Eu não tenho um vlog de mudança em si, mas eu fiz alguns takes. Primeiro, vamos fazer um último tour do antigo apartamento. Cabelo de dona de casa, roupa de dona de casa, casa bagunçada. Mas vamos fazer um último tour por esse apartamento. Vamos. Na entrada tem 1 bilhão de bolsas que eu sempre uso. Eu sempre uso essa eu uso para fazer compra de mercado e essa eu uso para sair de noite, o que é raro. E a minha meia de Natal de Nova York, mas ela tá sempre aí, ela não tem... O lugar dela é aqui. Faço alguma coisa com essa meia? Absolutamente não, porém esse é o local dela. Aí aqui, de frente, temos o corredor, que aí dá pra ver o meu tão sonhado quadrinho de polaroids, a cozinha, que tá meio bagunçada, as minhas regras da casa com a sala lá de fundo e a vista. Aí aqui nós temos uma sapateira, que também foi bem sonhada e ela cabe certinho aqui. Isso tudo de caixa por conta da mudança, né? Geralmente essas caixas não ficam aqui. Aqui fica tipo vassoura, coisa de limpeza, algumas sacolas, enfim. E a escada que dá para o andar de cima. Vamos começar pela cozinha. Não tem absolutamente nada na cozinha. Essa cozinha é minúscula, tá vendo? Minúscula. Então, temos a pia, que tem os potes, tudo aqui, panela. Enfim, minhas bagunças que ficam aqui. E sempre fica esses pratos aqui, porque não cabe no armário, porque o armário é pequeno. Meu galão de água. Meus cafés da Dolce Gusto. Taranã, taranã. Aí aqui fica liquidificador e... como que é?
panela de pressão elétrica. Minha geladeira com os meus imãzinhos e postcard de Nova York. Das minhas viagens, na verdade, né? Não é só Nova York, mas tem Bioparque, Aquario, Miami, San Diego, Los Angeles, enfim. Aí aqui nós temos a minha fruteira, claramente em declínio, coitada, sem nada. Só tem uns ovos aqui que eu uso toda manhã. Isso daqui não tem nada, é só porque eu gosto de deixar a sacola aqui, quando eu tô fazendo comida, pra ser sacola separada da do lixo aqui. Eu não sei o porquê, mas eu gosto de deixar separado. Aí aqui nós temos louças. E aqui nós temos biscoito, essas coisas todas. Aí vamos para sala. Tá bagunçada, ó. Minhas regras da casa. Então, seja gentil, ria, coma boa comida, leia livros, arrisque-se, seja honesto, trabalhe bastante, vá com flow e esteja aqui agora. Aí nós temos esse tapete que não era pra ser assim, mas enfim, foi uma compra online que deu meio errado, mas tudo bem. Então esse é o panorama geral da sala, com algumas decoraçõezinhas, TV, outras decoraçõezinhas, minha bíblia, tananã. Isso geralmente não fica aqui, mas eu já tô mudando algumas coisas de lugar. Extremamente bagunçado, porque eu ainda não arrumei essa parte aqui. Eu tenho que ver se eu jogo isso fora ou se eu vou precisar de alguma coisa. Então essa parte aqui tá muito bagunçada do meu trabalho aqui. Muito bagunçado, tava precisando de alguns elementos. Meu fone novo, mas eu gosto bastante disso daqui, que é o meu quadrinho do intercâmbio. Então, isso daqui foi em Los Angeles, isso daqui foi meu primeiro voo, aqui foi no Met, Miami, Brooklyn, enfim, Washington, enfim, gosto bastante. Aí nós temos a vista, todo mundo conhece essa vista. Aí temos a minha mesa, que tem um banco só, ela não tem cadeira e ela não é firme. É mais, tipo, decoração, mas não é decoração, entendeu? Ela só não é muito firme, ela balança. Aí temos uma decoraçãozinha aqui. A minha prateleira com livros, meu roteador, enfim. Isso daqui que é do Dear Friends, que é uma pintura em números, ó. Se eu aproximar, dá pra ver os números, tá vendo? A pintura em números. E é meu sofá reclinável. Na verdade, a intenção é que ele ficasse pequenininho, mas eu gosto de ficar jogada no sofá. Tem até coberta aqui, então eu fico jogada mesmo. Com as minhas almofadas, a coberta. Isso daqui é o padrão, sempre fica dessa forma. E a minha mesinha, ela não fica sempre no sofá, mas essa mesinha de trabalho quando eu quero trabalhar do sofá. Então eu tava planejando aulas, eu tava aqui enquanto assistia um filme e é isso. Isso daqui é lá pro quarto. Mas aí, quando eu ganhei, ficou faltando esses mini pregadores. Eu falei, vou só colocar no quarto de decoração quando eu comprar os mini pregadores. Mas acabou que eu vou mudar, então nunca vou pendurar, eu vou pendurar só na outra casa. Temos a minha bike também, aqui. O tênis sempre fica com uma meia aqui, então meu cantinho só não fica do lado de fora. Eu geralmente boto ele no cantinho, mas enfim. Aqui é a visão que a gente tem da sala. Seguindo, interfone. Vamos subir as escadas. Essa escada faz muito barulho, muito barulho, muito barulho. E esse último degrau aqui, ó, sempre me pega. Ó, ele é estranho. Aí aqui não temos nada além de espelho. O banheiro também é muito bagunçado, porque eu nunca comprei móveis de verdade pra ele. Então, tipo assim, isso daqui era pra ser provisório, sabe? Só que acabou que não rolou. Aí temos uma toalha aqui. Bem normal, minha toalha pendurada. Meu cesto de roupa suja. Aí aqui também, isso daqui era pra ser provisório, sabe?
Tudo provisório, mais produto de limpeza, essas coisas todas, meu roupão. E é isso, é um banheiro normal. Quando eu falei que a vida real, que eu tô mostrando a vida real mesmo, porque esse quarto tá só por Deus, mas vou mostrar. Aí aqui a escada, banheiro, quarto. Primeira coisa no quarto, temos mais bolsas. Mais bolsas. Essa daqui eu deixo com toalha de piquenique, porque quando faz sol, eu boto a toalha de piquenique na varanda. E aí, enfim, eu gosto de deixar ela aqui. Nós temos minha mesinha de cabeceira improvisada com a minha Google, umas pulseiras, presilha de cabelo, 2 journals e canetas. Tá vendo? É sempre essa bagunça mesmo. Aí aqui temos a minha cama 100% bagunçada, nada combina com nada. Aí nós temos aqui meu guarda-roupa e minha mala. Aí a mala eu uso como suporte pra botar pregador. Porque o varal, geralmente eu não preciso do varal. Vou falar aqui no espelho. Geralmente eu não preciso do varal porque eu tenho uma máquina de lavar e secar. Mas eu uso o varal quando tá, tipo, quando eu tenho muita coisa pra lavar. E aí eu boto só algumas coisas na máquina e outras eu deixo secando no sol. Mas assim, Friburgo tá meio difícil de ter sol, né? Aí eu boto aqui, quando não tá chovendo, eu boto aqui, abro aqui um pouquinho, só porque, né, essa semana o que eu fiz foi, eu botei no sol e aí choveu, entendeu? Choveu. Mas eu consegui pegar antes de molhar tudo, ou molhar muito, assim, sabe? Caiu só uns pingos em cima. Mas tá aqui ainda, porque tava secando mesmo. Agora já tá seco, eu vou tirar isso daqui a pouco. Mas geralmente o varal, ele fica aqui atrás da mala. Enfim, aí eu tenho um pano, porque, né, de novo, chove. Então, se eu sair daqui ou venho pra cá, pra lá, eu preciso ter um pano. Um chinelo, que eu também uso pra ir pra varanda. A minha mochila, ela sempre fica aqui. 100% do tempo ela tá aqui. Ela fica atrás da cortina quando eu fecho. Ela tá sempre aqui, porque eu tô sempre usando essa mochila. De alguma forma, não sei porquê, mas eu tô sempre usando ela. Toda vez que eu saio de casa, quase, se eu não tô usando uma bolsa, eu tô usando isso daqui. Então, já deixo aqui. Aí nós temos a minha área de maquiagem intacta, porque eu tô fazendo uma semana sem maquiagem. E ali mais bagunça, entendeu? Ali tem só roteador, carregador de alguma coisa, bijuteria, enfim. É isso. E aí aqui é a minha área, minha varanda. Tá super suja porque chove e aí fica coisando ali nessa madeira e fica ali, ó, sujando. E, cara, simplesmente não adianta limpar ali. Não adianta, porque Friburgo tá chovendo dia sim e dia não. E até os dias que a gente acha que não chove, dá uma garoazinha, tipo, de madrugada. Sempre acorda sujo. É uma coisa que eu tive que lidar por um tempo. Mas é isso. Esse é o tour finalizado do meu antigo apartamento. Porque quando vocês forem ver esse vídeo, eu já não moro mais aqui. Agora que vocês já viram como que o apartamento antigo tava, já tinha algumas caixas, umas coisas ali, mas aquela era a vibe do apartamento antigo. Vamos falar um pouco sobre essa mudança e sobre tudo. Eu pretendo fazer um vlog de primeira semana morando no novo apartamento. E também mostrar que nesse vídeo mesmo eu quero mostrar alguns takes de como a casa tá por enquanto.
eu mudei para aquele apartamento foi a minha primeira vez morando sozinha, ponto, né? Eu fui pro intercâmbio, eu tive a experiência de ficar 2 meses sozinha e tudo mais, mas eu oficialmente saí da casa dos meus pais naquele outro apartamento, então eu aprendi muito lá, mas eu tinha um pequeno problema de uma varanda muito grande, né, no meu quarto, eu esqueci como que não sei se é varanda que se chama, mas enfim, eu tinha uma varandinha ali no meu quarto e entrava água ali. Nos primeiros meses isso não era tanto problema, o entrar água, porque eu não tinha móveis, mas a partir do momento em que eu tinha móvel, ou que eu planejava comprar móvel, a coisa começava a mudar um pouco de figura, né? Porque eu não quero que meus móveis novos sejam danificados. E eu acionei imediatamente, já no final de novembro, início de dezembro do ano passado, a imobiliária falando, olha, isso tá acontecendo, e eles demoraram 6 meses e meio, 7 meses para entrar em contato comigo falando que iriam na minha casa resolver o problema. Até lá, eu já tinha feito as minhas milhares de gambiarras, tudo para proteger os meus bens, né? Isso me irritava profundamente. Outra coisa, tinha uma escada caracol, que, nossa, é uma dor de cabeça para mudança, mas essa escada caracol, ela ficava meio que em falso, o último degrau. Inclusive, quando eu fui ver a casa, já estava assim, e eu coloquei no contrato de que de que tinha um problema ali naquela escada caracol, porque, né, não quero ter mais problemas. Então, deixei isso bem claro no contrato. Mas me irritava e fazia muito barulho, e eu sou uma pessoa que eu acordo de madrugada. Eu acordo de madrugada pra viver. Tipo, às vezes eu acordo 4h30, 5 horas e tal. E eu tenho que descer pra ir pra cozinha, pra ir pra sala e fazer um barulho. E assim, eu sentia que eu estava incomodando os vizinhos, até porque as paredes eram muito finas, então dava pra ouvir, sim, o que os vizinhos faziam ou o que eu fazia na minha casa. Até então, eu estava assim, ok com isso. A cozinha também era muito pequena. Quando eu me mudei, eu não achava que eu iria me importar tanto com o fato de ter uma cozinha pequena. Eu achava que isso não seria um grande problema, até porque eu não tinha muitas coisas, eu pedia marmita, então assim... E realmente não foi tanto problema, mas ultimamente tem começado a me irritar. Eu tenho cuidado muito mais da minha casa e eu tava sentindo falta de ter um espaço assim que, sei lá, eu pudesse chamar a Karen, né, minha melhor amiga, e a gente pudesse fazer umas comidinhas, sabe? Ter um lugar na cozinha pra gente sentar e conversar e comer. Então, eu tava sentindo um pouco de falta disso. Eu tava adquirindo mais coisas de cozinha, assim, né? De marmitas e, enfim, e não tinha onde colocar porque a cozinha era menor que um corredor. Se eu quisesse colocar um fogão de verdade, não teria onde colocar um fogão de verdade. Então, pequenas coisas que estavam, assim, me irritando. E aí, em setembro, acho que foi em setembro, gente, nós estamos na metade de novembro. Em setembro, o que aconteceu foi que eu paguei o dobro do aluguel e do condomínio. Em outubro também. E por quê, né? Tem taxas, eu já sabia que iam ter essas taxas, mas o aluguel também aumentou um pouco, muitas taxas de condomínio e coisas que não me foram avisadas. Então, assim, foi de um mês pro outro, do nada, eu tive que dobrar o valor que eu estava pagando. E nesse momento, eu fiquei muito chateada, porque pelo valor que eu estava pagando, o elevador, ele, assim, eu sempre tinha, toda vez que eu chegava em casa, eu tinha que falar, ó, cheguei. Porque o elevador dava problema e não aguentava muita gente, ou não aguentava subir e descer várias vezes, e as pessoas ficavam presas no elevador. Então, assim, eu estava achando o custo-benefício muito caro. Muito caro. Para uma pessoa que mora sozinha, uma cozinha pequena, para uma imobiliária que não estava atendendo aos meus pedidos, que estavam em contrato que em 15 dias eles resolveriam e me deu 7 meses até resolver o problema. Tem mofo no meu quarto porque entrou água. Entende? Eu tenho problema respiratório dormindo no mofo.
Então, assim, o custo-benefício começou a cair muito. Tava muito caro para poucos benefícios, para uma coisa assim, que eu via casais alugando casas em condomínio com piscina e tudo, em lugares bem melhores, até não que esse lugar seja bom, não seja ruim. Eu moro numa área muito boa, sou muito privilegiada em questão de área, tem tudo aqui, mas, sabe, foi uma coisa meio estranha. Tava tudo muito estranho. E tava me incomodando o valor que eu estava pagando sozinha numa coisa que estava me dando mais dor de cabeça do que eu estava aproveitando. E aí, até outubro, até quase o final de outubro, até metade de outubro, vamos dizer, até metade de outubro, eu estava pensando, cara, eu preciso sair daqui. Eu pensei até em voltar a morar com os meus pais, não na casa onde eles moram, porque eu saí de lá por um motivo que foi um barulho muito extremo, de igreja, que não tinha horário certo, então atrapalhava muito as minhas aulas. E eu também não tinha um quarto pra mim. Eu dividi o quarto com meu irmão, um adolescente, tem 18 anos. Então, assim, eu saí por um motivo. Mas eu cheguei a pensar em, de repente, me juntar com a minha família de novo e a gente alugar um local com 3 quartos juntos, ir para um outro local, assim. Eu estava começando a tomar essa ideia pra mim de que eu iria me mudar daquele apartamento em breve. Seja para ir para um outro local e dar voz às minhas crises existenciais e ir para uma outra cidade, um outro bairro, sei lá, alguma coisa assim, ou seja, para ir morar com os meus pais novamente. Eu tava assim, já certa de que eu sairia de lá e que aquele ali não era mais o meu ambiente, não era mais o meu lugar. Foi quando eu estava comentando isso com a minha mãe, a minha avó falou assim: tem um apartamento vagando no meu prédio, no meu andar. E o prédio dela é direto com a imobiliária, é na rua onde os meus pais moram, é tipo assim, bem pertinho da onde eu morava mesmo, então é tudo bem centralizado, bem legal. Eu falei, vou olhar, segura ele pra mim, fala aí pra dona que é meu, mas eu só vou olhar antes, só pra ter certeza. E aí cheguei, olhei e achei muito melhor do que eu imaginava. Eu, francamente, acho esse apartamento melhor do que o apartamento da minha avó. Achei bem espaçoso, bem grande, adoro o fato de que o banheiro fica tudo no mesmo piso, sabe? No mesmo andar. Não gosto de banheiro lá em cima, sala lá embaixo. Não gosto. Então, tá assim, e é bem espaçoso, bem bonitinho, assim. Tem um pouquinho de cara de vó, mas tá numa vibe que eu gosto, assim, meio aconchegante. E eu falei, ok, tem um grandiosíssimo potencial aqui. Vou ficar com o apartamento. O que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que falar, pra onde que eu tenho que ir. E já comecei a agitar as coisas. Em 2 semanas eu já estava com a chave em mãos e já começando a arrumar tudo. Então, vou mostrar aí um pequeno take do que eu filmei, do que eu lembrei de filmar do apartamento quando eu vim pela primeira vez. Mas enfim, é isso. Agora eu estou de volta pro YouTube, eu pretendo voltar a postar semanalmente ou a cada 2 semanas. É uma meta. Eu tô me sentindo mais animada e renovada nesse apartamento. Hoje é o primeiro dia em que eu estou aqui. Na verdade, eu dormi na casa dos meus pais hoje e terminei de arrumar agora. Faz, tipo, 10 minutos que eu terminei de arrumar tudo. Então, eu vou fazer um mini tour mesmo. Mas, assim, comenta o que vocês estão achando dessa mudança e de tudo. Curte, por favor, pra me ajudar. Quem sabe algum dia eu monetizo e aí me ajuda a pagar as contas da mudança que não foram baratas porque eu quebrei um contrato. Era um contrato de 36 meses e eu quebrei o contrato no 14º, 15º mês. Então, pois é. Tô precisando do money. Em falar em money, temos vagas para aulas de inglês em 2026. Eu vou deixar o link na descrição e mais informações na tela. Então, se você precisar de aulas de inglês ou se souber alguém que precisa, deixa aqui. Então, bora para uma mini tour do apartamento. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed not knowing that we're all
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be away in my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back E é isso. Esse é meu apartamento novo. Comentem o que vocês acharam. E quem quiser aula de inglês, tem 15% de desconto durante 3 meses em 2026. Só comentar, só me procurar no Instagram ou no WhatsApp e falar que você veio pelo YouTube. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Bye!